Eu quero aproveitar que a gente está olhando para a política externa, falando também dos nossos vizinhos, vou olhar um pouquinho para a Argentina. O governo de Javier Milei, que toma posse no próximo domingo, já trabalha em um pacote fiscal para tentar colocar a economia nos eixos. De acordo com o jornal Clarín, serão 14 medidas que incluem corte de gastos, aumento de impostos para importação, desvalorização do peso, privatizações. O pacote será lançado na próxima segunda-feira e, ainda de acordo com o jornal, as medidas não precisam de aval do Congresso. O futuro gabinete de Milei deve se reunir no sábado para fazer esse desenho, esse cronograma do programa. E aí, Gustavo Segre, tem muita coisa que promete gerar polêmica, inclusive em relação às próprias ideias ou à própria ideologia de Javier Milei durante a campanha eleitoral? Com certeza, Evandro, porque o Clarín está errado num conceito. Tem algumas propostas que não dependem do Congresso, mas muitas outras sim dependem. Segre, eu vou pedir que você fale daqui a pouquinho. O seu microfone está com um pouquinho de interferência. A gente já vai corrigir, já eu passo a palavra para você. Agora, enquanto isso, Luiz Felipe Dávila, como é que você vê esse início? Quais são as questões muito importantes que Javier Milei tem pela frente e que desafios que podem colocar em risco esse programa que foi anunciado por ele? Eu acho que tem duas áreas importantes. Primeiro são as medidas econômicas. Eu acho que essa vai ao encontro do programa de Milei, tá certo? Vai privatizar, abrir a economia, reduzir o gasto do Estado. Essa é a pauta liberal clássica e essa pauta vai ser apresentada logo no início para mostrar, assim, a marca do governo Milei. A segunda pauta importante é a questão fiscal. E aí, senhor Alangani e Segre podem até falar melhor, que o desafio fiscal e monetário. Como é que vai conter essa inflação? Então, assim, nós temos... E aí é que eu não sei o que esse governo está fazendo. Até agora eu não vi nenhum sinal disso. E esse é um sinal importante que precisa ser dado. Por exemplo, se Milei vai criar uma espécie de URV, como nós criamos aqui no Brasil, antes da introdução do real, justamente para ter um mecanismo financeiro para acabar com a inflação inercial e isso preparar o país para um novo modelo que não tenha mais uma inflação carregada com essa expectativa de inflação futura. Então, eu entendo que eu vejo a marca de Milei na pauta econômica, não estou vendo nenhum sinal aí na pauta nem monetária e nem fiscal, de certa forma. E aí eu acho que é aí que nós vamos ver que são duas questões imediatas e urgentes. Gani, você concorda com o Dávila? Concordo, mas eu vi algumas medidas que eu fiquei mais otimista em relação à Argentina. Se elas vão sair do papel é uma outra história. Então, por exemplo, anúncio de corte de gasto público e aumento de imposto. Num primeiro momento, eu sou absolutamente contra aumento de imposto, mas num primeiro momento você tem que melhorar as contas públicas. Então, é um arroxo fiscal bastante duro. Quer dizer, vamos cortar gasto e vamos aumentar imposto para tentar melhorar essas contas públicas. Então, tem essa primeira medida. Segunda medida, bastante importante, acabar com o mecanismo de controle de preços. Controle de preços só potencializa a inflação. Quando você controla o preço, você tira todo o incentivo à produção, reduz ainda mais a oferta e o preço vai lá para cima. Ou você vai para a escassez ou você vai para a hiperinflação. Uma outra medida que eu achei bastante positiva, o fim do financiamento do Banco Central, o fim do Tesouro ser financiado pelo Banco Central. O Banco Central não pode mais financiar o Tesouro, algo que a gente fez aqui na Lei de Responsabilidade Fiscal, aqui no Brasil, fundamental. Por quê? Se o Tesouro tem o financiamento do Banco Central que pode emitir moeda, ele tem dinheiro infinito. E com dinheiro infinito, com dinheiro acima do que a economia consegue produzir, consegue absorver, você vai gerar inflação, né? Você provoca um aumento do crédito, um aumento da demanda, a produção não acompanha, os preços vão lá para cima. Então, isso eu achei positivo. O que faltou? Eu acho que uma sinalização, e eu concordo contigo, Dávila, em relação à política monetária, a política de taxa de juros. Como foi feito no Brasil. Num primeiro momento, a Selic foi lá para cima para conter a inflação. Não tem jeito, não tem um ajuste fácil. Vai passar por um arroxo fiscal, que já estão sinalizando, e uma política monetária restritiva. Mas ainda assim, você pode ter um efeito como teve no Plano Real aqui no Brasil, Evandro, que apesar de toda a política restritiva do lado fiscal e do lado monetário, o fim da inflação
e toda a consequência do fim da inflação foi mais positivo e mais do que compensou todo o remédio amargo adotado pela política econômica aqui no Brasil. Agora sim, Gustavo Segre, quero te ouvir então sobre esse início aí, esse comecinho de Javier Milei. Só para clarificar a nossa audiência e para deixar tranquilos aos liberais que pensam que tem aumento de imposto, o aumento de imposto que está mencionado na pauta é aumento de imposto que chama Imposto País, vai ser somente para importações e serve de alguma forma para, junto com uma desvalorização que deve, a partir de segunda-feira, o dólar oficial, aquele que ninguém consegue, que ninguém pode comprar na Argentina, hoje está em 380, deve ir para uns 600 pesos. Não vai alterar nada porque a economia já se rige no valor do dólar informal, que é 1.000, e sobre esse valor vai ter um imposto país. Para quê? Para encarecer as importações, favorecer a indústria nacional, que isso possa absorver de alguma maneira todos os desempregados que vão ficar, porque todo mundo que entrou sem concurso no Estado em 2023 vai ser tirado. E aí tem um apoio também da cidade de Buenos Aires, que mencionou um dos problemas maiores, os piquetes, constantes piquetes. Eram pessoas que brecavam a 9 de julho, ou uma estrada. O novo prefeito de Buenos Aires, Jorge Macri, falou: quer manifestar? Pode. Na calçada, na rua, não vai conseguir. Então isso vai evitar um pouco de tensão, de pressão social, e eu não sei se vai conseguir, mas ele tem como objetivo diminuir 5,5% do PIB da despesa pública. Isso não vai ser de graça. E a dúvida é se vai conseguir. Mas eu prefiro um maluco tentando que um corrupto que já sabemos o que vai fazer. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que Haddad e Milei têm em comum? O que Haddad e Milei têm em comum? Eu acho que algum pé na realidade, ambos. O Gani viajou, foi buscar. Eu acho o seguinte... Sabe o que é? Uma resposta bem básica. Ambos estão buscando déficit zero em 2024. Sim, mas o Milei vai conseguir, o Haddad não. Milei vai conseguir, você acha? Milei vai conseguir. E aí, Pipe? Sabe por quê? Mas não tem opção. O Banco Central, conforme explicou o Gani, não vai emitir. Ele não pode emitir mais. E a Argentina não tem financiamento. Ninguém vai comprar um título da dívida e não vai aumentar impostos. A única forma é diminuir o gasto. É uma fórmula muito simples, que a esquerda tem dificuldades para entender. Fala, Fábio Piperno. Não, o Milei falar que vai conseguir é fácil, porque aí que tá o negócio. Parece que, pelo que eu entendi ontem, que ele pode mentir à vontade, né? Ele prometeu um monte de coisa e tal, que obviamente ele não vai anunciar no domingo. Já esqueceu, então se o déficit terminar o ano em 10, tudo bem, era brincadeira, era mentira e tal, a gente sabe que não é, enfim, que não é verdade. Assim, eu acho que tem muitas das coisas que os companheiros disseram que é evidente que ele tem que fazer, tem que cortar despesas, tem que diminuir, enfim, o tamanho do Estado em alguma proporção. Lá ficou, de fato, muito inchado, tem muita gente recebendo, muito mais gente proporcionalmente do que aqui recebendo benefícios. Tem, por exemplo, a Bolsa Empresário lá também prosperou, né, de uma forma bastante gritante e tal, né, e é óbvio que isso acaba onerando mais o país. A Argentina não tem as suculentas reservas cambiais que o Brasil tem, né, isso também é algo que compromete muito, acho que esse futuro, esse momento mais imediato aí do presidente, ele não tem muita margem. Mas no início do Plano Real também a gente não tinha, né? E foi bem sucedido. Mas no início do Plano Real, o Brasil, veja, alguma reserva tinha, o que não tinha, assim, é que o Brasil tinha se acostumado também com base até na primeira experiência argentina de congelamento, plano austral. Então o Brasil tinha congelamento toda hora. Vários planos, inclusive com outros ministros. Não foi só a turma do Plano Real, não. Depois o Plano Bresser, enfim, um monte. Então, o Brasil, naquele momento, a inflação ia lá para mais de 1.000, aí derrubava e subia, enfim, aquela gangorra, né? O que o Brasil fez no começo do Plano Real, e que até o Delfim Neto falava, olha, o mais importante desse plano é que realmente ele não tinha um plano. O que ele queria dizer é o seguinte, não tinha um plano de gradualismo, porque o Plano Real, na verdade, ele de cara com o lançamento prévio lá o RV, ele gerou
assim, uma mega indexação na economia brasileira. Mas indexou tudo e deu certo. A Argentina... Mas o Piperno, não foi só também a URV, né? Assim, acho que o grande mérito do Plano Real foi uma política monetária, uma política de juros adequada à inflação, né? E o controle fiscal também, uma série de privatizações. Sim. Porque o problema fiscal, se você não resolve o problema fiscal, o governo vai ficar emitindo... Mas você entende que esse movimento pode parecer, ou pode acontecer de maneira parecida lá na Argentina agora, com a entrada do Milei? Pode acontecer. E tomara que use o Plano Real, né, o sucesso que foi o Plano Real, para implementar na Argentina. O que foi, Dávila? Quer dizer que a coisa mais importante que tem a URV, e isso é importante até para o Milei, que foi um mecanismo criado pelo governo, mas que o governo não impôs. O governo disse que a população teria que usar voluntariamente aquilo para recorrer aos seus contratos. E foi justamente a população, ao abraçar esse mecanismo, é que deu a credibilidade não só ao URV, mas como acabou fazendo com que a URV tivesse um papel fundamental na desindexação da inflação. Então, o importante é o seguinte, todos os outros planos fracassaram porque os governos, se sentindo o Deus Todo-Poderoso, baixavam um decreto e achavam que as coisas iam acontecer o dia seguinte. Então, ganhar a confiança da população é algo fundamental que precisa acontecer, porque senão os planos acabam fracassados, principalmente no Brasil e na Argentina, que tem um longo histórico de coisas impostas pelo governo que acabam em água. Então, é importante criar um mecanismo para angariar o apoio da população, porque é isso que dá credibilidade e resiliência para que a Argentina possa sair desse buraco que ela se encontra por causa do peronismo de esquerda que hoje, né, meu amigo Segré, estamos sepultando, graças a Deus, estamos sepultando essa desgraça.